Boa tarde, graças e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz. Falo aqui do bairro do Magarça, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo uma live fora de hora. Não tem como nos programarmos, né? Estou fazendo uma live fora de hora porque eu chego da rua agora, onde eu fui comprar peças para conserto do carro da minha filha, onde eu fui ali resolver algumas coisas na rua e tal. Também vi meu carro que está na oficina. E sendo que Deus me colocou em contato com algumas pessoas que me doeu a minha alma. E eu tenho horários determinados que eu faço lives, né? Mas eu estou fazendo aqui essa extraordinária porque eu fui incomodado pelas situações que eu me deparei no caminho. Então, motivo pelo qual eu resolvi nesta tarde, impulsionado pela essa vontade de orar por essas pessoas, eu resolvi fazer essa live. E na chegada até aqui à minha casa, eu fui lembrando de algumas passagens que me fizeram viajar no tempo. Eu pensando nessas pessoas, me fizeram viajar como? Eu me lembrei de uma passagem aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e eu estarei no final dessa live orando. Eu convido você para estar conosco, para estar compartilhando com outras pessoas, para que possam também serem abençoadas. Convido você para você dividir com alguém isso que Deus tem colocado no meu coração, nesse espaço de tempo, nesse trajeto, de onde eu me deparei com essas pessoas até chegar à minha casa. E ali eu fui tocado por Deus a estar buscando Ele em oração para apresentar essas causas, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E eu creio no poder de Deus para mudar histórias. Eu creio no poder de Deus para fazer maravilhas na vida daquela pessoa que passa por uma necessidade, talvez, como eu deparei, física, espiritual. Não importa, Deus tem poder para mudar histórias. Eu quero ler com você aqui no livro de 2 Reis 5, onde aqui uma passagem. Graças e paz, boa tarde, minha irmã Jaqueline, Deus te abençoe. Aqui no livro de 2 Reis 5 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor lhe dera livramento aos sírios. E este homem era valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Interessante, irmãos. Interessante, porque aqui eu vejo como Deus faz quando Ele quer alcançar uma pessoa. Como Deus faz? Graça e paz, Jaqueline. Deus te abençoe. Como Deus faz para mudar o histórico de vida de uma pessoa. Irmã Célia, graça e paz, pastora. É maravilhoso você ver o agir de Deus. Então, por isso que eu não me limitei a relógios, irmão. Não me limitei, falei, vou chegar em casa, vou orar, vou fazer uma live e vou convidar pessoas para estarem comigo buscando o Senhor nessa live. Então, eu convido nessa tarde que você convide outras pessoas, convide pessoas para estar participando com você, né? Nesse momento dessa live, que vamos estar orando ao Senhor, vamos estar ali buscando esse agir de Deus em favor dessas vidas, porque eu tenho convicção que você conhece alguém que está nesse momento precisando falar com Deus. Você conhece alguém que está nesse momento precisando ouvir a voz de Deus. Eu sei que você conhece pessoas que nesta hora passam por situações adversas, e nessas situações Deus pode mudar o quadro na vida dessa pessoa. Então vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Vamos estar buscando esse Deus maravilhoso, porque esse Deus ainda hoje opera milagres. E o tema que eu dei para essa live é o Deus do impossível. Ainda hoje opera milagres. Esse Deus faz maravilhas. Só que muitas das vezes a pessoa, por não conhecer ou por não ter tido uma experiência com Deus, ele padece. Por exemplo, esse homem levou presa uma jovem, essa menina, a Bíblia não fala o nome dela. Ela estava presa fisicamente, longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe do seu habitat, longe da sua cultura.
E ela estava trabalhando na casa do Naamã, que era um homem ali valoroso. Aqui, como lemos no versículo 1, ele dera livramento aos assírios ali. Ele, por muitas vezes, derrotou muitos exércitos. Ele tinha uma fama. Ele gozava de uma fama. Ele era um homem de prestígio junto ao rei. E só que debaixo das suas roupas tinha uma lepra. Debaixo das suas vestes tinha uma lepra. E quantas pessoas nesta tarde, talvez ouvindo essa live, alguém que você conheça, ele tem uma vida de sucesso financeiramente, nos projetos, muito bons, nível de amigos, vamos dizer assim, viaja às vezes o mundo todo, mas de repente, como Naamã tinha uma lepra. Naamã tinha algo que imagine, os soldados não sabiam disso. Aquela menina, Deus permitiu ela ser presa, ser levada para aquele país. Mas interessante que a Bíblia não fala o nome dela, mas mostra que ela tinha caráter, ela teve um bom ensinamento, ela foi ensinada pelos seus pais, e ela tinha testemunho de vida, porque ela podia estar ali reclamando. Eu estou aqui trabalhando com esse casal que eu não conheço, esse malvado me trouxe preso. Poderia fazer as coisas relaxadamente. Ela poderia arrumar de uma maneira que a moça, que a dona da casa, falasse, nunca mais você vai entrar aqui nos meus aposentos. Mas não, embora ela estivesse presa fisicamente, mas ela era liberta na sua mente. Por quê? Porque ela, inclusive, ela tinha acesso às áreas mais... o particular daquela residência para ela não era particular, ela tinha acesso. Tanto que, para ela saber que Naamã era leproso, ela ouviu a conversa ou percebeu um momento qualquer que tivesse mais à vontade, sendo talvez aquelas capas, roupas de guerra dele, que ela percebeu. E ela escuta aquela conversa, quando ele, talvez conversando com a sua esposa, de repente ele estava ali falando, poxa, eu queria ser livre disso, como fazer? Um homem com tanto sucesso como eu sou, ganhei tantos exércitos, quando esse mal domina o meu corpo, como eu faço? Ele não tinha conhecimento de Deus. Quantas pessoas, hoje estamos vivendo uma área pós-moderna, século XXI, ano de 2023, mas quantas pessoas detêm muito conhecimento, muito bom nível de relacionamento, de repente já viajou o mundo todo, mas não conhece o poder que tem o nome de Jesus, não conhece o poder que foi dado esse nome. A Bíblia diz que foi dado o poder, o nome do Senhor no céu e na terra. Os demônios sabem disso, eles estremecem. Então, quantas pessoas estão como Naamã, aprisionados porque estão, vamos dizer, esse está livre fisicamente, mas espiritualmente preso. Por quê? Se descobrissem que Naamã era leproso, ele teria que ser levado para o lugar dos leprosos, se retirado do seu convívio familiar, perder a sua posição para ser vivido no meio dos leprosos. Mas não, a sua roupa o cobria. Imagina aquele homem, num dado momento, pessoas com a cerimônia ali, com roupa mais à vontade, mas ele estava sempre coberto, porque ele não podia mostrar lepra no seu corpo. Então, quantas pessoas vivendo com lepra nos dias de hoje? Mas existia uma menina, essa menina que eu disse aqui no início, ela estava aprisionada ali, era escrava naquela casa. Mas ela tinha liberdade na sua alma. A ponto dela ouvir aquela conversa, descobrir aquele mal e dizer, olha, se o meu Senhor fosse ter contato com o profeta que tem lá em Israel, certamente ele seria curado. Então ali ela deu uma palavra com ousadia, porque ela conhecia o Deus do profeta. E ela conhecia as atividades do profeta, que ela afirmou, ela não falou com dúvida. Ela falou com tanta firmeza que o general acreditou. Ela falou com tanta firmeza que aquele homem, aquele líder, foi até o rei, pediu uma carta para ir até o rei de Israel. Por quê? Porque alguém, embora jovem, tinha conhecimento do Deus que cura, salva e liberta. Alguém que estava ali aprisionado fisicamente, mas a sua alma e seu espírito era liberto. O diabo não tinha como acusar aquela jovem, tanto que ela teve liberdade para falar de Deus. Ela teve liberdade para aconselhar aquele rei, aquele homem, não, aquele comandante até o rei. Aconselhou que ele fosse buscar a sua cura em Israel. Boa tarde, graça e paz, irmã Maria Aparecida. Então, ela foi buscar ajuda em Israel. Por quê? Porque ela acreditou que Deus pudesse ali usar o profeta e curar aquele homem. Então, ela acreditou.
Ela não teve dúvida de que Deus iria fazer aquilo, que ela falou com tanta firmeza, que não deixou aquele homem em dúvida. Aquele homem até o seu rei pediu uma carta e partir. Ele viajou debaixo da palavra daquela jovem. Ele viajou porque ele confiou no que ela falou. Então, nessa tarde, que você possa entender que é maravilhoso você poder conhecer esse Deus. Boa tarde, graça e paz, Marcelo. Deus te abençoe, meu irmão. É importante você entender, esse Deus ainda hoje faz milagres. Quantas pessoas ouvem tantos casos, ouvem tantas histórias que desacreditam de tudo e de todos. Às vezes você vem com uma verdade como essa e a pessoa, se não houver milagre, ela não vai crer. É por isso que eu busco esse Deus e nos lugares que eu passei, as coisas que eu vi, eu disse, olha, vou chegar em casa e vou orar ao Senhor. Boa tarde, graça e paz, doutor Davi Coppe, antigo amigo aí da caserna. Deus te abençoe, meu irmão. Então, eu vim para casa, cheguei aqui em casa, nem almocei, porque eu falei, vou orar ao Senhor, para Deus visitar essas pessoas. Uma das pessoas que eu não vou citar o nome aqui, é um jovem que até começou a buscar ao Senhor, mas ali ele saiu da vida de vício, de bebida, e alguém, né, buscou ali em outros caminhos, fizeram um trabalho para ele, e ali ele disse que, de repente, no local do trabalho dele, foi feito um trabalho na porta do local de trabalho dele, e ele sentiu um peso naquela situação ali, e daqueles dias em diante ele começou a se sentir mal, sua esposa saiu de casa, pediu para se separar, levou sua filhinha, e ele vai e começa a beber. Começou a ingerir bebidas, partiu para a droga, entendeu? Então, é uma situação difícil, porque ele não conhece, então começou a querer conhecer Deus, mas não se afirmou. Não se afirmou. Então, nesse momento, eu queria estar orando por essas pessoas. Outro eu conheci, foi um rapaz que eu vou estar orando por ele, pela família dele. Ali meu irmão Kelso, que eu conheci esses dias, mas eu disse para ele uma coisa que eu falei para esse rapaz, disse que eu falei dos vícios. Falei o que eu repeti para o Kelso, eu falei, ó, não existe sorte nem coincidência. A Bíblia afirma no capítulo 3 de Eclesiastes, para todas as coisas, há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Tem pessoas que creem em sorte, azar, não, vou botar roupa tal. Não, a Bíblia diz que para todas as coisas existe um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Então, que você possa entender, estamos conversando aqui, não é obra do acaso, esse momento já estava no relógio do Espírito Santo. Quando Deus fundou o mundo, esse dia de hoje já estava na agenda do Senhor. Então, eu acredito que hoje Deus vai visitar a sua vida, derramar graça sobre você. Boa tarde, graça e paz, irmã Rose, né? Deus te abençoe, minha irmã. Deus vai visitar a sua vida. E que você possa estar compartilhando, convida pessoas, vamos estar orando no final. Eu piamente creio no poder de Deus para mudar a história, mudar talvez coisas que talvez estejam perturbando você também, coisas que estejam incomodando a sua vida, a sua família, coisas que estejam, às vezes, tirando a paz de alguém que você muito ama. Deus pode mudar a história nessa tarde. Quem está falando com você é uma pessoa que saiu do vale da sombra da morte. E quando eu falo desse Deus, eu falo no mesmo nível que falou aquela jovem com Naamã. Ela falou com convicção, se o Senhor estivesse diante do profeta lá em Israel, certamente seria curado. Então eu digo a você nesta tarde, vamos orar ao Senhor. E se Deus comoveu você para estar nessa live juntamente conosco, eu acredito que Deus vai mudar a tua história. Se cruzou os nossos caminhos, meu irmão, não é obra do acaso não, já estava na agenda do Espírito Santo. Então nessa oração, eu vou citar alguns nomes aqui ao final, mas eu queria convidar você, para você também estar compartilhando e convidando pessoas para estar nessa oração. Pessoas para estar recebendo da graça do Senhor. Uma coisa, um compromisso que eu assumi com Deus, é de dividir o que Ele tem me dado. Ao longo desses 39 anos, eu vi o que Deus fez na minha vida. O homem que estava ali fadado a morrer sem conhecer Deus. Pelo contrário, eu não gostava de que viesse me falar de Deus. Eu ficava aborrecido com alguém que parava no caminho para falar de Deus, de Jesus, de Deus. Eu não gostava. E com isso eu sofria. Por quê? Porque eu tinha até boas amizades. Pessoas que algumas coisas eu aprendi. Mas, infelizmente, por não conhecer o Senhor, eu fui levado para uma vida de vício, de perturbações. Quantas e quantas vezes eu achava que Deus não me amava? Quantas vezes eu achava que a minha sina era sofrer? Quantas e quantas vezes eu ficava
aborrecido com Deus, porque eu via pessoas tendo coisas, pessoas tendo uma vida, outros ricos, outros, uma situação média, e eu ali padecendo. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, há 50 e poucos anos que ele faleceu, e ali foi uma vida de miséria, vida de tristeza, e foi uma vida em que, ao invés de eu começar a praticar coisas de um filho que tinha uma mãe que se dava por mim, não, eu fazia coisa para entristecer ela, porque eu comecei a me juntar a amizades que me distanciaram do Senhor. Pelo contrário, da minha família e do Deus que mais à frente se apresentou para mim. Então, nessa tarde, eu queria que você conhecesse esse Deus. Eu queria que você viesse a ter um relacionamento com esse Deus. Uma coisa que me impactou também, além da minha conversão, foi uma casa, a primeira semana que eu saí com os irmãos para evangelizar, eu queria aprender, porque o Deus que me tirou das drogas, me tirou daquele vício de bebidas, me tirou daquela perdição que eu vivia, eu falei, poxa, esse Deus pode fazer muito mais do que isso. Porque muita gente não conhece Deus e reduz ele ao tamanho do seu problema. Ele valoriza mais a dificuldade, a adversidade do que o Deus, que é Deus do impossível. E não acredita que Deus faz. Então eu vi o que Deus fez na minha vida, eu vivi isso. E quando eu vi aqueles irmãos saindo para evangelizar, teve um dia que eu falei, eu vou com vocês. E a primeira casa que nós batemos palma ali, e uma senhora que estava lavando roupa em um tanque, ela só estava com aquele monte de lençóis cobrindo o seu corpo, só via a parte da batata dela, da perna dela para baixo. E aquela senhora sai e vem até o portão atender a gente. E ela viu com aquele olhar, estava com os olhos vermelhos, parecia que estava chorando. E nós falamos, nós somos evangélicos da igreja tal, queríamos convidar a senhora para nos fazer uma visita. Aí ela foi pedir que nós entrássemos. Vocês são crentes? Eu falei, somos evangélicos, sim. Ore por mim, ore para minha casa aqui. Aí ela contou que ela veio de outro estado para cuidar da sua irmã, que estava enferma ali, não tinha ninguém que pudesse cuidar dela na região. Quando acessamos aqueles aposentos, era uma casa bem humilde, e exalou um cheiro muito forte, nem que saiu assim, sentimos aquele odor, aí entramos. Quando entramos, o cômodo, que era um cômodo mais ou menos de 3x3, estava com um tecido que é como se esses tecidos que são para proteger de moscas. O quarto é todo envolvido com aquilo. E em cima da cama, aquela sola esquelética. E do corpo dela saía aquele odor. O corpo dela escorria. Tinha várias rachaduras no corpo dela. E estava inchado aquilo. Ela muito magra, mas com seu corpo cheio de rachaduras e exalando um cheiro horrível. Então ela estava com uma roupa que era um tecido também fino, igual o tecido do mosquito, para proteger das moscas. Porque ela não podia botar uma roupa mais pesada no seu corpo. E então exalava aquele cheiro. Quando ela entramos naqueles aposentos, aquela senhora nos olhou com aquele olho assim como se estivesse pedindo socorro. E aquilo que mexeu comigo e com um grupo de pessoas que estavam comigo ali, umas 5 pessoas mais ou menos. E aquilo mexeu conosco, e ali pedimos à moça que podemos orar todos os aposentos, as coisas, e começamos ali a orar por aquela pessoa, interceder, entregá-la ao Senhor, e começamos a invocar o nome desse Deus do impossível. Falamos, Senhor, aqui está essa senhora, tu conheces, foi o Senhor que a formaste, Deus. Só pode mudar a história dela, glorifica o teu nome na vida dela. E fizemos uma oração, repreendemos aqueles espíritos, porque são situações, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 em diante, que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra espíritos, são demônios que atuam em lugares celestiais. E às vezes as pessoas não sabendo disso, brigam um com o outro, se degladiam, quantos matam com raiva, com ódio, não sabem que atrás daquela situação tem um espírito dominando aquele ambiente ali. E ali repreendemos aquela situação espiritual, e ali tocamos na sua cama, nos seus objetos, oramos, entregamos tudo nas mãos do Senhor, e confiantes nós saímos dali. Boa tarde, graça e paz, irmã Rosiane. Saímos dali confiando que Deus já tinha atuado naquela casa. E fizemos a manhã toda, andamos em outros bairros, casas, convidando pessoas, orando por outras pessoas. E fomos para a igreja naquele final de semana, e aquela situação mexeu com a gente. É bom lá na igreja lembrarmos daquele caso, também orarmos lá e tal. Na semana seguinte, já havia uma agenda para sairmos e evangelizarmos novamente. Mas foi um só pensamento do grupo: aquela casa daquela senhora que estava naquele cômodo ali, naquele estado que comoveu a gente. E fomos para lá confiantes que Deus tinha feito alguma coisa.
É a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Chegamos naquela casa e batemos palma. E novamente aquela irmã que estava cuidando dela, que oriunda de outro estado, nos recebeu. Só que agora, diferente, ela nos recebeu com um ar alegre. Não estava com os olhos vermelhos de quem passou a noite chorando, não. Ela estava com um ar alegre. E ela falou assim, agora eu acredito que Deus existe. Quando ela falou aquilo, impactou a gente. Agora, essa foi a expressão daquela senhora. Eu agora acredito que Deus existe. Ela falou, entre. Aí já, aquela palavra dela só nos deixou ali como um foguete, né? Já viu o que Deus fez quando chegamos dentro daquele cômodo, irmão. Bom, assim como se fosse um passe de mágica. A irmã dela estava, claro, não estava fazendo o serviço da casa, mas estava dentro de casa, sentadinha, o corpo sequinho, aquele odor horrível que estava no ambiente sumiu. E ela estava contente porque ela também entendeu que Deus ali fez um milagre na vida dela. E nós ficamos muito alegres, irmão. Aquele dia, o evangelismo foi em outros bairros, ao sairmos dali, foi aceso, glorificando a Deus, nos alegrando com Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Essa era a nossa frase. Botar as graças e paz, irmã Madalena. Deus é fiel, Deus é fiel. E começamos a glorificar o Senhor, exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Começamos ali fomos cantando, irmão. Ninguém entendia nada, porque às vezes alguém não entende a razão da sua alegria. Assim como alguém, né, muitos, de repente, lendo esse trecho aqui, não entende como uma jovem prisioneira, longe dos seus, tirada do meio das suas amiguinhas. Vamos supor essa menina, meio de semana, sair com uma coleguinha, um exemplo. Para ir a um shopping, na casa de alguém, brincar, estudar. Ela foi tirada do seu meio, seu convívio social. Foi arrancada brutalmente para ser levada como escrava. Ela e outras jovens. Porque quando os exércitos inimigos atacavam o povo de Israel, sempre preferiam levar os jovens e as mulheres. E ela prisioneira fisicamente, mas livre aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que aconteceu comigo há 39 anos atrás, foi o que aconteceu com essa jovem, e é o que vai acontecer pela fé com você que está me ouvindo, e por essa família que nós vamos orar e entregar nas mãos do Senhor. Então ali, aquela jovem foi motivo de bênção para aquele general Naamã, e nós ali, segundo a misericórdia do Senhor, fomos instrumento de bênção na casa daquela senhora. Quando ouvimos aquela irmã dizer, agora eu acredito que Deus existe, isso nos alegrou. Isso nos foi combustível para outros evangelismos em outras datas, que a equipe nunca parou. Hoje cada um foi para o seu ministério diferente, mas aquilo ali foi ardeu a nossa chama por ver Deus agir dessa forma. Aí eu glorifiquei a Deus porque eu falei, Deus, maravilhoso é o Senhor. Porque primeiro ele tinha feito sábado da minha vida, né? Me tirou de situações em que era escravo ali da bebida e drogas, e agora Deus começou a me usar como canal para ir até outras pessoas e falar a mesma coisa, e repassar a outras pessoas o que ele fez na minha vida. Então você que está ouvindo essa live, eu não sei, de repente você, como esse jovem conversou comigo, esteve um ano caminhando e não teve força para caminhar, ele foi pego pelas coisas da vida, ele saiu de um lugar, e a Bíblia diz que quando o demônio sai de uma situação na vida de alguém, ele anda por lugares áridos procurando quem possa tragar, e quando ele não encontra, ele volta para ver como está aquela casa de onde ele saiu, porque o nosso corpo, ele passa a ser, ou ele habita o Espírito, ou nele habita o Espírito Santo do Senhor, ou habita um espírito maligno, porque a Bíblia diz que há dois senhores. Um é o Deus maravilhoso que cura, salva e liberta, e outro é esse ser que foi lançado por terra, invadiu essa terra aqui para destruir vidas. Botar as graças e paz, irmã Daniele. Então que você possa nessa tarde crer no poder de Deus para mudar histórias. Eu louvo a Deus pelas experiências que Ele tem me dado ao longo desses 39 anos. Tenho visto coisas tremendas acontecerem. Por isso que eu passei por essas pessoas no dia de hoje. E assim como essa jovem falou para Naamã, eu pude falar com eles, olha, Deus não permitiu eu tomar conhecimento desse problema que está atingindo a vida de vocês, a tua. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Há uma promessa do Senhor em Jeremias 33:3 que diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Então é que você possa entender que o clamor ele vai muito além do pedir. Tem pessoas que, eu pedi a Deus, Deus não me deu, igual um colega me disse certa feita, ele havia se convertido num dos cultos no quartel, e um dia ele foi transferido para um estado distante, né? Foi para Amazonas, né? Foi para Manaus, e ele me chamou e disse: Cruz, só te informando, eu estou largando Jesus porque eu pedi algo e ele não me deu. Por quê? Ele só pediu. Clamar vai além do pedir, irmão. Às vezes você passou por isso, está pedindo alguma coisa ao Senhor, em dado momento você se cansa e para de pedir. Mas clamar vai além do pedir. Um exemplo, você tem uma criança em casa, seu filho fala: pai, me dá uma bicicleta. Aí você está com o orçamento apertado. Você paga aluguel, às vezes, se mora de aluguel, paga uma despesa, os carnês e tal, paga o carro, e não sobra dinheiro. Aí você até ama a sua filha e queria dar um presente, mas você pensa nas despesas que vai ter. Aí você deixa para segundo plano a bicicleta da menina, embora doa quando ela lhe peça. Mas aí aquela criança, ela vai além do pedir. Ela faz um bilhetinho com a sua letrinha ali, ela está em fase de aprendizagem, ela escreve: pai, me dá uma bicicleta. Aí coloca dentro do seu sapato um bilhetinho desse. Aí ela vai onde você escova o dente pela manhã e pega o papelzinho e cola no espelho: pai, me dá uma bicicleta. Aí ela vai na sua roupa que você sabe que você vai usar para trabalhar no dia seguinte, ela pega com um alfinete e bota o bilhetinho: pai, me dá uma bicicleta. E de repente ela começa a colocar em vários lugares, coloca no painel do carro: pai, me dá uma bicicleta. E ali, aquilo começa a mexer contigo de tal maneira, porque ela foi além do pedir, ela foi ali no clamor. O clamor é isso, é você incomodar de maneira tal que você move com o mundo espiritual. Aí o que acontece? O homem, aquele pai, aquela mãe vai dar um jeito de fazer um serão, um biscate, vai vender salgado, vai fazer alguma coisa, vai vender produtos, mas ela vai querer dar bicicleta para sua filha, para o seu filho. Por quê? Porque aquele filho está clamando. Porque tem muita gente que fica preso, retido na área do pedir. Eu pedi, Deus não me deu. Que Deus é esse? Que o irmão tal disse que Deus opera milagre, mas eu vou pedir, Deus não me deu. Não, você tem que incomodar ao Senhor. A Bíblia conta no livro de João que tinha uma viúva que certa feita ela foi incomodar um juiz, pedindo ali para ele resolver a causa dela. E ela ia de noite. Imagina aquela viúva aí na chuva, no sol, de noite, de madrugada. Porque se você já tem um não, tu tem que buscar um sim, meu irmão. Não, tem pessoas que ficam presas. Não, o não é ponto final. Não, eu sempre digo aos irmãos na igreja: ponto final não existe, é ponto e vírgula. O ponto final é quando o milagre acontece, meu irmão. Então você tem que pedir até mudar aquela situação, porque Deus te permite pedir. Ele disse: pedir, dá-se-vos-á. Ele falou: pedir, darei. Não, ele falou: pedir, dá-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Ao que pede, recebe. Ao que bate, se abre. Então a promessa do Senhor é responder a sua oração. Mas quando você clama, e aquela menina pede, como essa viúva, a ponto de receber. Porque se o juiz falou assim: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite homem algum, contudo, julgarei a causa dessa viúva. Porque ela incomodou ele a ponto dele descer da sua soberba, a ponto dele falar assim: poxa, de repente ele sabia que ela era pobre, fala: vai me pagar como? De repente ele sabia que ela não tinha recurso, de repente aquela senhora tinha uma fama na cidade, e ele sabia que eu vou fazer favor para pobre. E faz favor para pobre, pedir esmola. Vai fazer favor para um pobre. Ele podia ter pensado isso. É conjectura minha. Mas ali, o clamor daquela viúva fez aquele homem julgar a sua causa. Assim, Deus ele permite, muitas das vezes, passar-se por uma aflição qualquer, para você conhecer ou reconhecer que ele tem poder para mudar a sua história. Ele diz em Lucas 1,37, não é impossível isso para Deus. Como ele diz também em Lucas 18, 27, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então creia, não sei o tamanho da tua dificuldade, não sei o tamanho da sua adversidade, mas eu convido você a, nessa oração, abrir o seu coração, porque Deus já sabe o que você quer. Mas eu vou pedir a Deus, Deus não pode dar sem eu pedir? Não. Porque o Senhor diz ali no livro de Apocalipse 3,20, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrei na sua casa, serei com você e você comigo. Então, quem invade vidas é o diabo. Como diz João 10,10, ele vem matar, roubar e destruir. O Senhor não, ele pede. O Senhor nos deu a mim e a você o livre-arbítrio. Você está padecendo numa situação e você não quer clamar ao Senhor, você quer que Deus automaticamente te abençoe. Não. Há um provérbio na área do direito que diz o seguinte: a justiça não favorece ao que dorme. Então você está padecendo, mas não quer clamar? Hoje o Espírito Santo ele atua como nosso advogado. O advogado ele vai atuar se você o
convidar, se você solicitar seu serviço, aí você vai padecer sem saber ou reconhecer o poder que tem nesse Deus. Então, nessa tarde, abra o seu coração e diga ao Senhor das suas aflições, dos seus medos, da angústia que talvez esteja roubando o seu sono. Deus tem poder para mudar a sua história. Porque Ele mudou a minha. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou favorecido de Deus. Não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. De repente você está me ouvindo agora e está vivendo uma vida de drogas, prostituição, adultérios, ou talvez praticou algum crime, tirou a vida de alguém. Mas a Bíblia chama isso de tempo da ignorância. Quando a pessoa se converte ao Senhor, Ele diz que Ele lança no mar do esquecimento. Quem acusa, quem cobra, são pessoas. Mas Deus não, Ele lança no mar do esquecimento. Por isso que Ele convida a todo ser humano para se aproximar dEle. Amém? Nós vamos estar orando, mas que você possa guardar no seu coração isso. Que possa buscar o Senhor dessa forma. Que Deus possa mudar a sua história. Antes de orar, até vou comentar do meu filho, que hoje está com 35 anos. Meu filho Jonatas, eu recém-convertido, eu tinha minha filha Ágata, né, a mais velha. E depois nasceu o Jonatas. 2 anos e meio depois nasceu o Jonatas. Só que quando ele nasceu, minha esposa teve uma complicação na gravidez. Ela fazia pré-natal na Vila Militar, em Deodoro, Rio de Janeiro. Muitos que estão ouvindo aqui conhecem. E fazendo os exames, né, mensais ali, aqueles exames de preventivo. E faltava um mês para acontecer, para ele nascer. E ela começou a sentir dores e complicou. E eu corri lá para o exame médico com ela. E o médico disse, olha, está complicada a situação, a criança está atravessada no ventre, com perigo de ser enforcada pelo cordão umbilical. E, de repente, ali chegaria aquela situação de escolher a criança ou a mãe. E aquilo abalou, porque eu ia formar meu casal, um casal de filhos. Eu estava esperando nascer o Jonatas, já tinha programado tudo. Ele chegou no lar que ele seria bem recebido. E ali, debaixo daquela palavra ali, fomos para cá e fomos orar ao Senhor. Fui buscar Deus em oração, não me conformei. Aí eu, mas a minha esposa, começamos a orar, convidamos irmãos para orar. É reforço de oração. Ao invés de a gente muitas vezes colocar a nossa vida na boca de pessoas para o Facebook, WhatsApp, não. A gente pede reforço de oração. Porque a Bíblia diz que há uma classe de demônios que só sai com jejum e com oração. E começamos a orar ali, 30 dias buscando o Senhor. 30 dias clamando a Deus aí para mudar o quadro. É o Deus do impossível. Eu falei, Senhor, o Senhor que mudou a minha história. O Senhor que me arrancou das drogas. O Senhor me tirou daquela prostituição que eu vivia. O Senhor tirou a ânsia de beber. Eu bebia como se fosse água. Pô, Senhor, o Senhor pode mudar essa história. Então, glorifica o teu nome, mudando o quadro na vida de meu filho. E ali, 30 dias buscando o Senhor. No dia do exame médico, nós retornamos lá, 30 dias depois. Quando chegamos ali hoje, é a HGE, a antiga HGVM, que agora lá é anexo. E ali, chegamos ali no HGVM naquela época, e minha esposa entrou para a sala do médico. Quando ele começou a examinar, ele falou assim, olha, corre, a criança entrou na posição e já vai nascer. Meu Deus, quando ele falou aquilo, primeiro eu vi a resposta de Deus ao nascer. E agora, eu não tinha carro naquela época. Eu tinha que conseguir um carro emprestado para ir de Deodoro para a triagem, HCE. E aí eu consegui falar com o comandante, consegui no destacamento de saúde uma viatura que iria também para o HCE. E ele falou, não, levo sim. Colocamos ela na ambulância, eu era o médico, e ela na ambulância ali, o aflito para chegar na triagem, né? Graças a Deus o trânsito não estava ruim. E quando chegamos ao HCE, eu pedi que levassem ela para os aposentos, lá para a enfermaria, e eu fui fazer a ficha de entrada. E quando eu estou fazendo a ficha de entrada, ela está no elevador para chegar na enfermaria, e meu filho começou a nascer dentro do elevador. Meu Deus, maravilhoso. Os enfermeiros, minha esposa estava sentindo as contrações, e começou a nascer, começou a cabeça já de tal forma, começar a nascer no elevador, e o médico, corre, está nascendo. E tocou na enfermaria e ele acabou de nascer. Então, o Deus que eu passei a conhecer a partir ali daquele mês de julho de 1985, é esse Deus que também libertou ali, curou meu filho em 87. É o Deus que anos depois vem fazendo coisas maravilhosas no meio da minha família, da parentela, e muitos que eu conheço, até que eu não conheço.
É o mesmo Deus que hoje me levou a contactar com essas pessoas que eu vou apresentar em oração agora. E é o mesmo Deus também que está visitando a sua vida onde você está agora. Não importa se você esteja no Brasil, Rio de Janeiro, fora do Brasil, não importa onde essa live chegar. Porque essa live nesse momento está chegando no México, em várias partes do mundo, onde chegam as lives que nós temos feito. Eu creio, onde você esteja agora, não importa o seu fuso horário, Deus é o mesmo, independente da hora, independente do grau financeiro, intelectual, da distância, da sua geografia. Deus é o mesmo, Ele opera milagres. Amém? Nós vamos orar. E eu convido você para estar colocando diante de Deus as suas aflições agora. Ok? Você conhece o nome de alguém? Coloca nessa oração. Se você conhece alguém que está enfermo, alguém que está preso aos vícios, alguém que está numa vida que precisa de socorro, apresente a Deus. Esse Deus do impossível vai visitar você nesse instante. Amém? Eu convido você nesse momento a estarmos em oração. Se você estiver dirigindo o seu carro, continua de olho na estrada aí, com a mão no volante, apenas com o pensamento voltado para o Senhor. Mas onde você estiver agora, podendo se ajoelhar, podendo baixar sua fronte e buscar o Senhor, abre seu coração, rasga o seu coração e vamos falar com Deus agora. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa tarde, ó Deus, primeiro por tudo que Tu és, por Teu amor, graça, favor e misericórdia. Sabemos, ó Deus, que nada vem às nossas vidas porque nós merecemos. A Tua palavra diz que é graça, e graça significa favor e merecido. Então, nesse momento, eu venho orar para essas pessoas que se colocaram agora nessa live, Pai. Alguém que abriu as portas da sua casa para pudéssemos entrar através dessa live. Alguém que padece agora pela necessidade, pela situação de enfermidade, Deus. Eu coloco diante do Senhor agora, Pai. Visita essas pessoas. Toma o Kelson, Deus. Toma o Kelson, toma a Adriele de Oliveira da Silva. Toma ali, Pai, a Kelly Vitória. Toma a Catherine, Senhor. Toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos, Pai, Douglas. Oh, Pai, toma nas suas mãos Samuel, essa criança que precisa de oração agora. Visita agora a Rebeca, Pai. Visita a Rebeca. Toma a Teca, o Adilson ali em Santa Catarina. Deus, toma nas suas mãos. Eu não sei o que essas pessoas podem estar passando neste momento, porque eu posso ali, através de conversa, saber o que me falarem. Mas a sua alma, o seu íntimo, o Senhor conhece. Porque a tua palavra diz, Deus tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então, nessa tarde, envia o socorro, Pai, até a vida de Rosemar Vieira, até onde está agora Rosiane Martins, Deus. Toma nas suas mãos Madalena, toma Daniela de Oliveira, toma nas suas mãos Davi Coppe, Pai. Toma cada uma dessas vidas, Aparecida, toma nas suas mãos, visita segundo a tua misericórdia nessa tarde. Opera um milagre, Deus, para que essas pessoas venham ter na sua vida a revelação da sua bondade, porque a tua palavra diz que certa feita trouxeram um cego até o Senhor. E ali os discípulos perguntaram, Senhor, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? O Senhor disse, não, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi feito assim, para que se manifestasse na vida dele a glória do Senhor. Então, nesse momento, Pai, essa pessoa, de repente, entra em questionamentos, às vezes o diabo tem perturbado a sua mente, ela se questionando, por que eu sou assim? Por que essa enfermidade? Por que essa paralisia? Por que esse câncer? Por que essa AIDS? Por que essa Covid? Por que essa tuberculose? E não entende que o Senhor até permitiu na sua ação, debaixo da sua permissividade, o Senhor permitiu para que fosse glorificado o teu nome na vida dessa pessoa nesse dia. Deus, eu creio que nesse momento, nessa terça-feira, nessa tarde de milagre, noite, madrugada, em algum outro lugar, eu creio que está passando agora com as suas mãos de poder sobre essa vida e tocando em áreas, ó Deus, que só o Senhor sabe. Então, nesse momento, toma nas suas mãos esse enfermo em cima do leite no hospital, Pai, que precisa de uma cura agora, de um milagre. Talvez no balão de oxigênio, Pai, talvez ali, ó, com seus batimentos cardíacos, Senhor, diminuindo, Senhor, traz a vida novamente, opera um milagre, meu Deus. Toma nas suas mãos esse rapaz que me confessou ali, que voltou pelas drogas, ó Pai, porque não teve força para caminhar, porque sua esposa foi embora. Senhor, o Senhor uma vez permitiu acontecer comigo isso, porque a vida que eu levava de drogas, de vícios, também levou minha esposa da minha vida. E ela foi embora com a minha filhinha com 9 meses, ó Deus. Ali eu chorei muito, mas eu não conheci o Senhor. Pelo contrário, eu zombava do Senhor. Mesmo assim, o Senhor me amou, Pai. Me amou porque a minha esposa, onde ela estava, ela passou numa praça e eu vi algum grupo ali evangelizando com uma caixinha de som pequena, Senhor. E ali foi feito um apelo. E ali alguém disse que Jesus ia voltar. E naquele momento ela nunca tinha ouvido essa frase, que Jesus vai voltar. Ela não sabia que Jesus era real.
E naquela tarde, ela levantou as mãos para o Senhor, naquela praça, com a minha filhinha gordinha no colo, Senhor. E ali, ela resolveu, impulsionada pelo Senhor, voltar para casa e me achou chorando. E ali, só que ela voltou agora conhecendo o Senhor, um Deus que eu odiava, um Deus que eu achava que me deixou sofrer, um Deus que eu achava que me deixou viver na pobreza desde criança, que perdi o pai cedo, que minha mãe sofria para nos dar alimento. Eu tinha ódio, mas ali, Senhor, quando a minha esposa chega em casa, ela começa a orar por ela e agora por mim. E quantas vezes, pai, eu tentei tirar a vida dela, porque eu tinha raiva. Quantas vezes, ó Deus, eu achava que ela estava de fingimento. Quantas vezes, pai, eu tentei humilhar para que ela parasse de buscar o Senhor, mas ela não parou, graças a Deus, porque assim como essa jovem que eu li no início, que se revelou para Naamã, que mesmo presa, ela estava liberta na sua alma, a ponto de ser instrumento de bênção e cura para Naamã, da mesma forma, Senhor, a minha esposa não se sentiu oprimida, pelo contrário, a minha insistência nela parar foi um combustível para ela continuar, e ela continuou buscando o Senhor, orava pelas madrugadas, ela ia em todos os trabalhos da igreja, buscando o Senhor, e ali, para levado por Satanás, eu entrei de férias no quartel para tirar a vida dela, porque eu achava que ela estava me enganando com alguém na igreja, porque ela não ligava mais para o que eu fazia, as cenas de ciúmes que eu fazia, ela não dava mais atenção, só orava, eu achava que era religiosidade, eu achava que ela estava mentindo, pai, mas eu ali de férias, chegava até a porta daquela igreja, eu queria ver ela conversando com alguém que eu imaginava na minha mente que era um homem, que ela estivesse tendo um caso com ele, para acabar com a vida dos dois, mas ali eu vi aquele povo cantando, batendo palma, louvando o Senhor, ficava assustado, voltava para casa, e foi vários dias fazendo aquilo, até que um dia, Senhor, eu disse para ela, se foi Deus que fez isso na sua vida, eu quero sentir isso na minha vida também. E ali eu não sabia, eu estava recitando Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com você e você comigo. E aquele dia foi um dia diferente, pai. Eu entrei naquele lugar com ela, e ali as pessoas iam chegando, iam sentando, eu ali de olho fechado, Senhor. Mas quando pregou a sua palavra, ali João 10:10, o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E aquela pessoa começou a falar a sua palavra, a pregar com tanta intrepidez, ó Deus. Ali entrou na minha vida os rudimentos da fé. E ali o Senhor começou a se apresentar para mim. Eu entendi como se eu estivesse dizendo assim, você não disse que queria me conhecer, queria ver se foi eu que fiz na vida da sua esposa isso? Aí começou aqueles rudimentos, a podridão do pecado começou a subir da minha alma, e começou a subir, eu fiquei agoniado, eu falei, mulher, como é que você me traz num lugar desse, conta minha vida para os outros, eu não te autorizei a contar minha vida para ninguém. Ela falou, Márcio, não falei. Falou sim, aqui tá cheio, e só falam comigo, como é que você faz comigo sem minha autorização? Ela falou, Márcio, eu não falei. E ali eu estava aí, porque eu não sabia, Deus começou a se revelar para mim, então a minha vida estava naquela relato daquele pregador, daquela pregadora. E ali quando foi feito o apelo, eu não me segurei. Quem quer dizer um não pro diabo, sim para Jesus agora? Eu dei um grito, eu quero! E ali levantei minhas mãos e caminhei em direção àquele altar, como se estivesse indo com o Senhor, dentro da sua direção, com as mãos, com os braços abertos me esperando. Parecia que eu estava carregando um caminhão nas costas. Que dificuldade que eu tive para me deslocar, Senhor, em 3 metros, 2,5 metros de distância daquele altar. Parecia que eu estava carregando um caminhão. Ele fui convidado a me ajoelhar. Se ajoelha, vamos orar pelo Senhor. E ele orou por mim. Quando foi feita aquela oração, aquele apelo, aquela confissão de fé, parecia que uma mão veio sobre meus ombros, tirou aquele peso assim, e ali eu senti um alívio. Me deram o Novo Testamento, e ali eu comecei a praticar a tua palavra, como João 5,39 diz, examinai as minhas escrituras, que são elas que de mim testificam, e cuido de ter nelas a vida eterna. E ali eu passei a te conhecer. Foram 30 dias, ó Pai, buscando o Senhor. 30 dias que eu ia para salto de paraquedas e levava o Novo Testamento, ia para condução levando o Novo Testamento, ia para exercício de marcha, eu li o Senhor, comecei a buscar o Senhor, como diz na sua palavra, chegai-vos a mim que eu chegarei para vós, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. E ali eu buscando o Senhor com tanta fome, com tanta sede, e com 30 dias, ó Pai, eu não conseguia cheirar mais nada, beber mais nada. Com 30 dias, Pai, eu tinha nojo da vida que eu levava no passado. Não sei explicar como, só mudou a minha história naqueles 30 dias. E com 30 dias, ó Deus, eu lembro que o Senhor me permitiu ir sozinho para a igreja. Minha esposa tinha ido na frente com a minha filhinha. E ali os colegas do vício, das drogas, da bebida, sabiam que eu estava indo naquela igrejinha. E ali cercaram o caminho. Eu estava chegando já a uns 300 metros da igreja,
15, 16, 18 pessoas me cercaram, me arrastaram para dentro do bar e começaram a zombar de mim. Começaram a caçoar. Poxa, neguinho, tá fazendo falta aqui. Onde você se enfiou, cara? Tá fazendo falta. E pediram tudo que eu bebia. Balantine, Genebra, Catuaba, Velho Barreiro, 51. Fizeram aquele cerol, rabo de galo que eu fazia para beber. E ali colocaram aquilo sobre o balcão. E ali eu não sabia o que fazer. Eu só chorava, porque eu tinha medo de encontrar com aquele grupo. Ele chorava, as meninas brincavam, dava tapa na orelha, passava a mão em mim. E eu ali chorando. Ah, Senhor, me ajuda, como é que eu vou fazer para sair daqui? E em dado momento, eu senti algo e falei, gente, vocês me conhecem, sabem o que eu sou capaz de fazer. Mas tem 30 dias que eu entrei naquela igrejinha ali, levantei minhas mãos para o Senhor. Tentei cheirar e não consigo. Tentei fumar e não consigo. O cheiro da bebida está me fazendo mal. Essa bebida que vocês colocaram aí está embrulhando meu estômago. Eu não sei explicar como, mas Jesus mudou a minha história. Parece que eu nunca estive aí. E aí mandaram parar. Para. Ninguém vai embora e reza por nós. E ali eu conheci o Senhor. E ali quando eu chego na igreja daquele dia, minha mãe, que também começou a ver a mudança na minha vida, parou de me ver drogado, parou de me ver bêbado, parou de me ver fazendo vergonha. Ela sofreu muito com isso. Então ela queria saber o que estava mudando meu filho daquele jeito. E ela foi conhecer de perto. Chegou lá, minha mãe está sentada, ele chama, seu Márcio Luiz, vem aqui contar o que Deus do Senhor fez, né? O que Jesus fez na sua vida nesses 30 dias. Conta, era a prática daquela igreja. Com 30 dias, alguém dava testemunho. Ali foi meu dia. E eu comecei a contar. Aí eu glorifiquei a Deus, porque eu entendi que minutos atrás, Deus havia permitido eu encontrar com aquele pessoal, porque eu tinha que me libertar daquela prisão, que o diabo podia usar como algema para me roubar da presença do Senhor. Precisei passar por aquilo. E cumpriu na minha vida o versículo da Bíblia que diz que quando não soubermos o que falar, o Espírito do Senhor coloca no nosso coração, na nossa mente, o que havemos de falar. E foi o que aconteceu. E ali minha mãe estava sentada, ela levantou gritando, 55 anos de idade, eu quero Jesus do meu filho, eu quero também esse Jesus. Aceitou e morreu aos 83 anos de idade, serva fiel do Senhor, que sai debaixo de chuva e de sol. Quantas vezes mandava ela ficar em casa, ela ia porque gratidão a esse Deus que ainda hoje salva, cura e liberta. Então, Senhor, nessa tarde, visita essa vida. Talvez esteja me ouvindo agora pessoas também que estavam presas como eu estava nas drogas. Talvez estão me ouvindo agora pessoas que estavam para matar alguém no dia de hoje, Pai, e queria largar essa vida e não consegue, porque é assim que funciona, Senhor. Quantas vezes eu não queria me drogar, quantas vezes eu não queria cheirar, quantas vezes eu não queria fazer nada que acabasse com a minha paz interior, mas há um domínio mental, satânico, Senhor, que entra na abstinência, e ali, para curar um vício, eu tomava de novo, eu cheirava de novo, eu me drogava de novo, e quantas pessoas, às vezes, não sabem o que fazer da vida, e o pecado para ele é um pano de fundo, Pai, é algo que ele se esconde, às vezes a droga, a criminalidade, a orgia, a prostituição, um pano de fundo, porque a alma dele tem um buraco, tem um vazio, ele não sabe como preencher, mas nesta tarde, Senhor, toma nas suas mãos, visita essa pessoa, onde quer que ela esteja, toma agora, essa pessoa que talvez esteja ouvindo essa live, mas está como Naamã, Pai, tem uma vida aparentemente abençoada, mas não tem paz quando coloca a cabeça no travesseiro. Toma nas suas mãos essa pessoa que talvez viajou várias partes do mundo, Senhor, tinha fama como tinha Naamã, como tinha um dono da Apple, Senhor. Eu vi aquele homem trilhardário, ele confessar que ele tinha dinheiro que não dava para contar a sua herança, a sua porção, né? A sua riqueza, não tinha como contar. Mas ele, à beira da morte, não tinha como comprar a vida, a saúde. Morreu, deixou tudo aí para as pessoas gozarem de seus bens, como morreu Pelé e outros. Deixou tudo aí para que outras pessoas gozassem. E quantos estão agora, talvez, Pai, com uma lepra embaixo da sua roupa? Como? Com um mal que não lhe dá paz, que não lhe dá sossego. Ele queria ter uma libertação, mas não sabe como. Mas nesta tarde, Senhor, liberta esse homem, Senhor. Liberta esse homem agora como o Senhor me libertou. Liberta, Senhor. Abençoa essas vidas. Toma o Robertinho, para de Heliópolis, amigo de muitos anos atrás. Visita a vida dele. Toma nas suas mãos pessoas que neste momento passam por essa perturbação, Pai, dessa inquietação, que não conseguem ter paz ao tentar dormir, mas que nesse dia, Senhor, eu peço, muda a história dessa pessoa. Senhor, se estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, Senhor, não há de deixar essas pessoas sem serem visitadas pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra nos garante, Deus, que aqueles que virem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Então não lança fora esse povo da Tua presença não, Pai, mas marca eles no dia de hoje com milagre. Aquela situação que mais incomoda a vida deles, dá uma resposta hoje. Se é um processo na justiça, Senhor. Se é uma causa no casamento, como essa pessoa das drogas que eu conheci hoje. Se é uma causa de uma paralisia infantil, eu repreendo esse espírito agora no nome de Jesus.
toma nas suas mãos essa criança, esse adulto, essa pessoa que passa por uma enfermidade, uma paralisia qualquer parte do seu corpo, talvez na mente, talvez nos colos, nas suas pernas, nos braços, uma paralisia qualquer. Eu repreendo essa enfermidade agora no nome de Jesus. Esse ataque do inferno na vida dessa pessoa, eu ordeno que solte essa vida agora, porque assim diz a tua palavra, Senhor. Está escrito, no meu nome, expulsarão os demônios, pegarão as serpentes, e a tua palavra diz que nós ordenaremos, e o mal tem que sair. É a promessa do Senhor Lucas 10:19 que diz, expulsarão os demônios, pisarão a serpente, mal algum nos atingirá. É a tua palavra. Em Jeremias 1:12, que fala sobre a minha palavra para cumprir. Então, nessa tarde, toma nas suas mãos. Marca cada uma dessas vidas, cada um desses lares, essas famílias, essas empresas, ó Deus, que passou por um estado de falência. Toma nas suas mãos e derrama da tua graça agora. Derrama do teu Shekinah, Pai, sobre essas vidas, sobre este lugar, sobre esse ambiente, Senhor. Que haja agora uma atmosfera de cura. Que haja agora, Pai, uma graça do Senhor sobre essas vidas, Pai. Mas que neste dia, essas vidas sejam marcadas pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que o inferno seja humilhado e envergonhado. Vidas sejam edificadas. E que o Senhor seja glorificado, Pai. Porque eu creio que nessa tarde, a bênção, o milagre chegou até essas pessoas. Eu virei uma dessas lives, Pai. Testemunho de milagres, testemunho de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Agradeço a você de ter participado conosco dessa live. E eu creio que ainda hoje você verá, sentirá na sua vida algo novo de Deus. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele conclui o que Ele começa. Então, se você está diante dessa live com o coração aberto a tentar, a permitir que Deus visite a sua vida, eu tenho convicção que áreas da sua vida foram visitadas pelo Espírito Santo hoje. Amém? Então, eu mando um forte abraço aos irmãos que deram esse espaço para estarmos juntos buscando o Senhor. Robertinho chegou por último aí, esse amigo aí de Heliópolis, que Deus te abençoe, Robertinho. Nossa irmã Daniele, Davi Copa, os irmãos que passaram, a pastora Célia ali, né, no Parque São Vicente. Deus abençoe seu ministério, sua família. A irmã Maria Aparecida aí lá do Mesquita, Baixada. Deus te abençoe. E estaremos outras vezes aí buscando o Senhor. Permaneça crendo no poder de Deus, amém? Permaneça buscando o Senhor. Não se desfaleça, porque a Bíblia nos afirma que em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele te ameaça porque ele sabe que a pessoa não conhece o nome do Senhor. A partir do momento que você usa o nome do Senhor e com audácia, a Bíblia diz em Tiago 4,7 que nós iremos buscar o Senhor, o diabo vai correr, porque ele diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, as situações que prendem as pessoas são espirituais, mas o Senhor tem poder para mudar histórias. Nessa tarde, assim como Naamã, assim como vidas, eu creio pela fé, estão sendo libertas agora. Você que está ouvindo, inclusive, quer aceitar Cristo como Salvador, é um momento, irmão. Levante as suas mãos aí, Deus vai estar marcando a sua história. Você e Deus te conhece. Só que o mundo espiritual sabe que eles obedecem princípios. Então, quando a pessoa se declara ao Senhor, não importa, está só Ele, Deus, é só Ele, o Espírito Santo. Os demônios sabem que você se rendeu ao Senhor. Amém? Onde você estiver agora, você possa crer. Deus visitou a sua vida. E se você puder, dá um toque nessas estrelinhas aí para abençoar esse canal. Abençoa enviando estrelinhas aí. E Deus vai também abençoar para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que outras pessoas sejam libertas. E você vai ter a graça de poder assistir aí no canal aqui do Márcio Cruz, que vidas foram libertas, porque o Senhor visitou e mudou a sua história, assim como mudou a vida de Naamã. Porque Naamã, depois que chega ali em Israel, né, finalizando a história, ele chega em Israel apenas com o conselho daquelas adolescentes, que o profeta iria curá-lo. E quando ele chega em Israel, ele vai até o rei, dá a carta ao rei, do país de Naamã. O rei pega aquela carta e pensa que é uma afronta. O rei pensa que é uma afronta, porque Eliseu estava ali, mas ele, como é que o homem vem de um país, está querendo arrumar uma guerra contra o meu país. Ele vem de um país com a carta para ser curado aqui. O que temos para oferecer esse homem? Aí manda que ele vá até Eliseu. Quando Naamã chega com toda a sua pompa, com seus soldados, aquela povão ali, na casa do profeta Eliseu, ele imaginou que Eliseu fosse sair à porta e recebê-lo e honrá-lo. Eliseu nem se mexeu. Eliseu falou assim, manda
Ah, fala com ele aí fora, que ele vai no Rio Jordão e pule 7 vezes nas águas. Aí aquele homem ficou meio revoltado. Como é que eu vim de tão longe? Eu sou general, eu comando tropas, sou guerreiro, eu sou vitorioso. Esse profetinho aí vem dizer para eu pular nesse Rio Jordão. Os rios do meu país são mais claros, mais limpas as águas do que esse rio sujo aqui. Como é que eu vou pular nessas águas? Não vou, não. E ali o profeta nem ligou e permaneceu na sua posição. Manda ele pular 7 vezes no rio que Deus vai operar. É o que eu te falo hoje. Permaneça firme que Deus vai operar na sua vida. E ali ele já ia desistir a voltar com a lepra. Quantos voltam para casa com a lepra porque não acreditam que Deus pode mudar? E ali ele já ia voltar. E um dos seus soldados falou assim: Senhor, se mandasse fazer alguma coisa pior, o senhor não faria? Quanto mais isso, se pular nas águas, pula lá. Aí, atendendo a voz dos seus criados, ele desce as águas. Aí que eles veem, quando ele tira aquela roupagem dele, que eles veem aquelas feridas no seu corpo, que até então ninguém sabia. Os soldados nunca viram aquele homem com um monte de feridas embaixo da sua roupa de guerra. E ali, quando ele tira aquelas roupas e entra nas águas, ele mergulha a primeira vez, nada. Aí imagina a indignação dele. Porque ele pulou um rio de água suja. O Rio Jordão. Não tinha nada a ver com o rio dos rios, das águas do país dele. Ali era muito sujo. Aí ele, estou aqui mesmo, mergulhou de novo. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes nada. Imagina o diabo aconselhando ele: vai embora, que você é mal furada. 5 vezes nada. 6 vezes nada. Não, se deu 6 mergulhos, para dar o 7, é só mais uma vez. Ah, imagina, é esse momento que o diabo mais ataca as pessoas. Por isso que muitos saem próximo do milagre e abandonam o Senhor. Aí, na 7ª vez, a Bíblia diz que quando ele mergulhou, ele levantou, a sua pele parecia a pele de um neném, estava lisinha. Ele glorificou a Deus de Israel, a Deus daquela menina, ao Deus de Eliseu, a ponto de oferecer presentes que ele trouxe aqueles jumentos para entregar de presente. Só que ele falou: não, pode ir embora com o seu tesouro, eu não quero não. Ele ficou satisfeito somente em ser instrumento de Deus para curar aquele homem. Então, nessa tarde, assim que eu me desperto de você, crendo que, de repente, alguém vai ficar indignado como ficou Naamã, porque aquele profeta nem recebeu. Aí, quem é esse cara falando de Deus aí? É um cara que foi liberto pelo Senhor. É um cara que teve a vida transformada pelo poder de Deus. É um cara que há 39 anos, incansavelmente, estamos aí divulgando essa palavra abençoadora. Como Naamã foi curado, eu creio que nessa tarde o Senhor está me levando cura até você. E a sua história vai mudar. Eu vou ouvir você cantar o teu hino da vitória. Amém? Eu me despeço aqui. Convido você para estar, você que mora nas regiões aqui, próximo aqui do Magarça, teremos sábado um movimento aqui na praça do nosso evangelismo urbano, Ministério Evangelístico Explosivo Urbano ali, na praça ali, projeto Além dos Muros. Você é nosso convidado, você que mora na região aqui é nosso convidado. Você que mora distante, esteja orando, nos ajudando em oração, porque ali vidas serão libertas pelo Senhor, como no anterior, onde uma senhora de 70 anos, irmã Elza, abandonou a vida que ela praticava, as religiões as coisas que ela fazia no passado. Ela se sentia presa, ia se suicidar, inclusive, naquela semana, quando minha esposa passou e chamou ela para conversar, ela estava saindo para se suicidar. Hoje ela está servindo ao Senhor, está alegre. Com 70 anos parece uma criança. É a primeira a chegar na igreja no dia de culto. Ela não quer sair, ela quer estar, porque ela falou: de 70 anos e o Senhor me achou, Deus me achou. Então é esse convite que eu te faço nessa tarde. Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê uma tarde de descanso se você está no Brasil. Fora do Brasil, uma noite, uma madrugada de descanso. Que Deus possa honrar a sua fé. Em nome de Jesus, eu me desperto dizendo: Shalom Adonai. Uma tarde de bênção, de conquista, de vitória do Senhor. Muito obrigado pela sua presença nessa live, em nome de Jesus.